Quinta-feira passada, nós estudamos com a igreja, fizemos um resumo. Os irmãos se lembram qual foi o resumo, a síntese que nós fizemos? Quem é que se lembra? Isto. Primeira viagem, segunda viagem, e agora fizemos um resumo dessas 3 viagens missionárias, dizendo de onde elas saíram, onde elas terminaram. Como é que é, Bernardo? Parabéns! Quem estava com o apóstolo Paulo nessas viagens? Fizemos isso porque acreditamos que a igreja precisa conhecer a Bíblia, a palavra de Deus. E os que estiveram aqui ficaram sabendo, e agora os irmãos que estão aqui já sabem também, que houve 3 viagens missionárias de Paulo e elas estão registradas em que livro da Bíblia? Em Atos dos Apóstolos. Agora vamos fazer, não a síntese, fazer a análise da 3ª viagem missionária. Fizemos a análise da primeira e da segunda, fizemos a síntese, fizemos uma visão sintética da 3ª viagem e agora vamos partir para a análise da 3ª viagem. Então, Atos capítulo, aí nós estamos no slide 4 do nosso estudo. E então aí temos a 3ª viagem missionária que vai de Atos 18, versículo 22, até Atos 21, versículo 17. Então, nestes capítulos, nestes versículos, nós temos os detalhes da viagem. A 3ª viagem missionária, ela começa em Antioquia, né? E ela termina em Jerusalém. Nesta viagem missionária temos Paulo, Silas e Lucas. A seção conhecida como nós, em Atos, os irmãos prestem atenção na primeira pessoa do plural, nesta parte de Atos. Quando os irmãos verem a primeira pessoa do plural, nós, vamos, fizemos, significa que o escritor é uma testemunha ocular. Como é importante a gente vir à igreja, a gente aprende até mesmo como ler, até como ler a Bíblia. Então, se tem a primeira pessoa do plural, é que o autor daquelas linhas, ele é uma testemunha ocular. Quando não tem nós, quando não tem a primeira pessoa do plural, o autor não é testemunha ocular, ele recebeu a informação, né? Ler é importante, irmãos, mas saber ler é mais importante ainda. Há pessoas que leem, mas elas não entendem o que leem, porque não foram instruídas, não foram ensinadas. É assim que precisa de ler. Como ler? Então, nesta viagem missionária temos, então, Paulo, Silas e Lucas. Vamos ver o mapa, né? O mapa desta viagem. Aí nós temos aí o mapa. Eles saindo de Antioquia, passando por Tarso. Essa região de Derbe, Listra, os irmãos estão vendo o mapa? Icônio, Antioquia da Pisídia. Então nós temos, obrigado, nós temos a Antioquia da Síria, que é a igreja missionária. A Síria que hoje está em guerra. E temos a Antioquia da Pisídia. Essa Pisídia, Icônio, Derbe, Listra, é a região da Galácia, para onde Paulo escreveu a carta aos Gálatas. É para essa região aí. Ali que ele trabalhou, que ele fundou a igreja. Foi nessa região. Aí nós vamos então, daí a gente vai para Éfeso. Em Éfeso, os irmãos estejam certos o seguinte, possivelmente João, o apóstolo, fundou a igreja de Éfeso. Mas Paulo vai lá, trabalha lá, realiza um trabalho lá e vai para outras regiões, né? Outros lugares. E aí nós temos então, ele sai de Éfeso, passa por Esmirna, Pérgamo. Se lembram de Esmirna, Pérgamo? Lembram o quê? As cartas das 7 igrejas do Apocalipse. Então Paulo passa por aí, vai a Troade, Assos, Milenos. Então ele vai depois para Filipos, que é a carta que ele escreve aos
Filipenses, né? E aí vai para Anfípolis, Bereia, os bereanos que foram cuidadosos, abriram a Bíblia. Vamos ver tudo isso em Atos. Paulo pregava e eles estavam com a Bíblia aberta para acompanhar a exposição de Paulo. Vai a Tessalônica, que ele escreve 2 cartas, funda a igreja ali, Acaia, Corinto. Aí ele faz de volta o caminho e termina essa viagem em Jerusalém. Muito bem. Então aqui nós já temos esse passeio. Vamos agora ver um pouquinho de Atos 18, 23 a 28. Versículo 23, slide número 6. E estando ali, isto é, em Antioquia, algum tempo, Antioquia da Síria, não Antioquia da Pisídia, Antioquia da Síria, de onde ele sai. Algum tempo partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia, que é Derbe, essa região toda que eu mostrei para os irmãos no mapa, e da Frígia, confirmando a todos os... Quando ele fala confirmando, significa que ele já esteve ali antes, ele já esteve ali, ele trabalha ali, ele funda uma igreja ali, e agora ele vai lá confirmar a fé. Confirmar é importante, confirmação da fé. O que eu escrevi sobre esse assunto? Como precisamos confirmar a nossa fé. A fé dos crentes antigos e a fé dos crentes novos. Precisamos de confirmar a fé. Porque algumas pessoas começam muito bem, mas ao longo do caminho elas se perdem. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Nós não podemos esquecer o nosso alvo. A gente se perde porque a gente esquece o nosso alvo. O nosso alvo é qual? É Jesus. Nós, infelizmente, temos que ter assembleia na igreja. Mas os irmãos pensam que a assembleia é a coisa mais importante da igreja? Não. Infelizmente, é importante para esse mundo que é o mundo secularizado. Com todo o respeito para os nossos contadores, que são muito importantes neste mundo. Mas a igreja viva de Cristo precisa de contabilidade? Não. Mas nós corremos o risco de valorizar demais o transitório e esquecer daquilo que é eterno? Sim ou não? Porque se esquecemos, podemos nos perder. E podemos, sabe, criar até o quê? Um banco que empresta dinheiro, como é o Banco do Vaticano, na verdade. Podemos nos perder. Podemos esquecer do que é essencial, do que é mais importante. Há muitos que se perdem, porque esqueceram aquilo que é o mais importante na igreja, que é Cristo, os ensinos de Cristo, o amor, a comunhão. São essas coisas. Então, nem o templo é importante, mas não é a coisa mais, porque a igreja somos nós, não são os bancos, não são as paredes. Então aqui Paulo, tudo isso é porque Paulo passa na Galácia para ver a contabilidade da igreja, é isto? Para ver a tesouraria da igreja, é isto? Para ver as paredes da igreja, é isto? Não, para confirmar a fé. A fé. Então, quando os irmãos vêm aqui, eu fico muito feliz, porque aqui nós podemos confirmar a fé. E a gente precisa de todos os dias dizer: Senhor, eu quero confirmar a minha fé em Ti. Aquela preocupação que Paulo teve de lá na Galácia, de falar para a igreja: olha, vamos confirmar a fé. Não na lei. Porque quando Paulo escreve aos Gálatas, que já temos lá 2 capítulos, não é mesmo, irmão Anderson? Lá no site da igreja, né? Já tem um capítulo. É mesmo, irmão? Temos um capítulo, mas daqui a pouco vai ter um segundo, não é mesmo, irmão? Lá, de Gálatas. Que aquela igreja se perdeu. Aquela é uma igreja que se perdeu logo. Porque aquela igreja começou a se desviar da graça de Cristo e começou a se firmar na lei de Cristo.
E Paulo diz, olha, da graça tendes caído, vós que vos justificais pelas obras da lei. Ele diz, ó insensatos Gálatas, tendo começado pela fé, vocês vão terminar agora pela lei, capítulo 3 de Gálatas. Paulo passa lá na Galácia para confirmar a fé. Está vendo como é que a gente tem que fazer a conjunção de Atos e as cartas? É isto. O que é a graça? A graça, irmãos, é uma coisa que nós nunca vamos compreender plenamente. E nós, mortais, pecadores, nunca vamos conseguir viver plenamente. Mas seríamos mais felizes se vivêssemos. O que é graça? A graça significa que Deus me ama de uma maneira que nada que eu faça de bom pode aumentar o amor dele por nós, por mim. Nada. Posso pregar, visitar, distribuir folhetos, entregar aqui o melhor dízimo desta igreja. Nada disto vai fazer com que Deus me ame, mas porque o amor dele é graça. E sabe qual é outra coisa? Não tem nada de mal que eu faça, que eu erre. Errei hoje. Não tem nada que vá diminuir o seu amor, o amor dele por mim. Isto é graça. Porque o amor dele é produto da graça. Pela graça sois salvos. Pela graça. Quando temos plena consciência disto, ao invés de nos acomodarmos e de termos uma vida suja, porca, damos uma resposta de santidade. Mas não movidos pela lei, mas movidos pela gratidão por tamanha graça. Que graça! Que graça! Que graça maravilhosa! Que Deus, que Pai maravilhoso! Eu duvido que haja pai ou mãe na terra igual a Deus. Porque nós, pais e mães, se o filho desvia um pouquinho, se desviar muito, a gente tranca a porta. Mas Deus não. Essa é a graça, é a caris de Deus. Por isso é que o pai do filho pródigo, o que ele faz? Quando o filho volta? Ele abre a porta e recebe o pai. E recebe o filho. Sem discurso moralista. Sem contabilidade. Quanto você gastou? Então, quando os irmãos aparecem aqui, eu fico muito feliz porque nós podemos confirmar a fé na graça de Jesus. Porque pela graça somos salvos por meio da fé em Cristo Jesus. E nós vamos orar agora, encerrando esse culto, agradecendo a Deus por esse momento aqui diante dele. E pedindo, Senhor, eu quero amanhã confirmar a minha fé. Eu quero confirmar a fé. Sou discípulo de quem? De Jesus, que morreu por mim, que morreu por nós. E quinta-feira a gente continua, porque hoje, depois desse culto, nós temos um banquete. Temos um bolo. Irmã Lenice tem. Irmã Vanice. É o teste que eu faço sempre para os irmãos. Irmã Vanice tem o bolo com um copo de água. Suco, que tem isso ainda. Amém. Então nós vamos orar, agradecendo a Deus
pela palavra dele e pelas lições que ela encerra sem fim. Nós temos a alegria de ter conosco um membro. Não sei se já pediu carta. Irmã Irlene já pediu carta ou não? Está perdoada até o final do ano. Não é verdade? Certo, irmã Irlene. Aí vai ter ano que vem compromisso aqui em Sião, né? Só aqui, né? Tá certo, irmã Irlene. Irmã Irlene, ore por nós, por favor. Senhor amado, graça te damos, ó Pai, por esse momento tão maravilhoso que passamos aqui na Tua presença. E neste momento, Senhor, nós queremos te agradecer por todos os assuntos que foram tratados aqui, que sejam aceitos por Ti, Senhor, de acordo com a Tua vontade, que essa igreja, Senhor, com seus administradores, possa crescer não só em número, mas em espiritualidade. Senhor, também reforçando os pedidos que foram feitos aqui essa noite, pedidos de enfermidades, ó Pai, que o Senhor esteja agindo com teu exército de anjos, para que essas pessoas se recuperem, ó Pai, também por essas que vão fazer cirurgia, Senhor, inclusive a minha sobrinha amanhã, que o Senhor esteja com ela, e com os demais enfermos da tua igreja, Senhor, que o Senhor possa visitar cada um. Agora te agradecemos também por esse estudo que tivemos aqui, que nós, ó Pai, possamos botar em prática tudo aquilo que nós ouvimos aqui nesta noite e que nós possamos aumentar cada dia mais a nossa fé em Ti, na certeza, ó Pai, de sermos, ó Pai, servos Teus fiéis aqui nessa terra. Agora, Senhor, quando vamos para os nossos lares, que o Senhor nos guarda, nos protege debaixo das Tuas santas mãos poderosas. Nós oramos agradecido por tudo, em nome de Jesus. Amém.